E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para essa aulinha de história, então, sobre Brasil e Império, sobre período regencial. Na última aula, eu passei para vocês 2 vídeos, né, introdutórios no assunto, e um que esclarecesse bastante a questão dos partidos no Brasil, para a gente não ficar nessa aula agora só falando de partidos e seguir, né, a ordem aí dos fatos e acontecimentos, contextualizando aí esse momento, né, com as revoltas regenciais, tá? Esse conteúdo tá na apostila de vocês aí da página 26 a 27. Leiam os textos, tá? É importante. E esse pequenino na foto aí é o príncipe Pedro de Alcântara, tá? Futuro Dom Pedro II, que agora tá no passado. Então vamos se situar aí, né, no período, né, no tempo e espaço que a gente vai estar localizado aí pra gente falar sobre esse assunto. Então, Brasil Império, lembrando que o Império tem 3 fases aí, 3 períodos. A gente já viu o primeiro reinado, agora a gente tá vendo o período regencial, tá? E aí o próximo capítulo a gente vai falar de segundo reinado. É bom esclarecer isso porque a gente viu a Revolução Francesa, a gente viu a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, então são vários lugares aí no globo, e é bom a gente estar se situando aí aonde que está acontecendo, qual lugar, que época que é, né? Então o Brasil se tornou independente, aí teve o primeiro reinado ali com o Dom Pedro I, né? E aí a gente segue a sequência aí, tá? Então, Brasil Regencial, 1831 a 1840. A gente teve aí a abdicação do Dom Pedro I, né? Em nome do filho dele, que ficou aí, criancinha, bebezinho aí, né? E ele foi para Portugal. A gente viu aí isso já nas aulas passadas, né? Só trouxe aí pra gente se situar. Então, esse período regencial, gente, vai ser separado, né? Vai ser dividido aí em 2 regências trinas. A primeira foi provisória, eles decidiram ali, né? Quem seria, depois a gente teve uma permanente, e a gente teve 2 regências unas, né? Unas que é de uma pessoa comandando só. E trina 3, facinho de pegar. E durante a regência unas aí, a gente teve bastante revoltas, a população estava bem revoltada com a situação do Brasil na época, e não sentia, né, se representado, não tinha um representante. O Brasil sempre teve essa mania aí, o brasileiro, de ter um herói nacional, de ter alguém governando, né? Então, começou aí a gerar várias revoltas em várias partes aí do Brasil, tá? A regência trina, provisória, que foi só 2 meses, né? Teve uns carinha do exército aí, uns conservador e liberais ao mesmo tempo. Esse momento aí foi de busca para estabelecer a paz interna no Brasil, que estava começando a ter os focos aí, né, das pessoas querendo se revoltar. E o modo de estabelecer essa paz foi dando anistia aos revoltosos, anistia ao perdão, né, a esses revoltosos, tá? Aí a trina permanente, né, que foi de caráter mais liberal, um pouco menos conservador. Estou falando direto, não estou dando, né, explicando o que é conservador, liberal, porque eu já passei para vocês os vídeos na aula passada para vocês entenderem o que foi esses partidos, né, no Brasil aí nesse período, tá? E aí existiam esses partidos, que é os exaltados, moderados e restauradores, tá? Então, essa primeira regência trina, que foi permanente, né? Foi a primeira permanente, a gente teve a provisória e teve a permanente agora ali, em 31 a 35, com caráter mais liberal, tá? E em 1831, a gente teve aí a criação da Guarda Nacional, que foi um fato importantíssimo para esse período, né? Podiam participar aí para fazer parte disso, homens, né, entre 21 e 60 anos, com uma renda aí, né, considerável. E nesse período o governo entregou aí os fazendeiros mais ricos a patente de coronel. Então aquela questão lá do coronel, a mãe de vocês, certeza que já devem ter visto novela, não é coisa de novela não. Realmente aconteceu, teve esses coronéis aí, tá, da Guarda Nacional, e aí o que acontece? Esse poder, né, começa a ficar mais limitado, fica mais naquele espaço. Então começou a dar poder a esses fazendeiros, além de um poder
já aquisitivo que eles já tinham, então eles começam a ter esse poder de milícia, né? Poder militar. Aí tem a fotinha dos carinha aí, é um quadro. E tinha o objetivo realmente de conter as agitações, as revoltas nas províncias, né? E o governo instaurou também esse ato adicional aí de 1834. Então eles queriam o quê? Estabelecer a paz e diminuir esses focos de revoltas, tá? Aí o ato adicional, né, que ele institui uma regência só, não seria mais trinas, né, com um regente por 4 anos no cargo, e suspendia aí o poder moderador. Lembra que, né, teve aquela constituição imposta pelo Dom Pedro, que ele impôs esse poder moderador, era basicamente o poder de um monarca absolutista, né? E criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar algumas leis. Então começou a ter uma certa autonomia nessas províncias, né? De criar leis próprias e decidir impostos e gastos. A gente vê muito isso ainda hoje nos Estados Unidos. Os estados lá são bem... Cada estado tem suas próprias leis, são bem autônomos, né? A gente já são estados federativos, mas a gente segue uma lei nacional. E aqui deu essa abertura e essa brecha para cada província criar suas próprias leis. Isso vai dar um belzão, tá? Aí os partidos políticos, de novo, né, restauradores que queriam a volta de Dom Pedro, aquele que foi lá para Portugal e deixou o filho pequeno aqui, e o filho não podia assumir, porque o filho era uma criança, né? E os exaltados, que já queriam instituir uma república, né, com um presidente, era um pensamento mais avançado aí para a época, e tinha os moderados, que queriam uma monarquia, tá? Com a morte de Dom Pedro, os restauradores dissolveram, os exaltados enfrentaram os moderados, e aí começou essa galera aí que gostava da monarquia, desse estilo de governar, desse tipo de sistema político. Então eles começaram a ter mais visibilidade aí no campo político, tá? E dentro desses moderadores era dividido entre liberais progressistas e conservadores regressistas. Também passei o vídeo para vocês, né, se situarem aí nessas nomenclaturas. Então, o liberal é aquele pensamento mais iluminista, né? Ele quer progresso, já tem até um nome, ele está pensando além, tá? E tem aqueles que querem conservar os seus costumes, eles são regressistas, eles regressam, né? Então eles querem conservar e regressar, continuar naquele status quo, né? Então ele bate de frente aí com dois pensamentos totalmente diferentes, mesmo, né, fazendo parte desses moderados, tá? Regência de Feijó. Na regência aí do Feijó, gente, a gente teve aí as revoltas, né? A maioria das revoltas foi nesse período aí. Foi os farrapos, a cabanagem, os malês, sabe nada. Mais pra frente a gente vai entender um pouquinho de cada um. E ele sofreu uma grande oposição da ala regressista, né? Dos partidos regressistas. Então ele teve essa oposição. Aí ele não aguentou 2 anos, né? Governando aí. E ele abdicou do poder aí de regente, tá? 2 aninhos só, não deu conta do recado. Também, olha quantas revoltas que teve nesse período. Bastante. Aí teve a regência, né, do Araújo Lima, que ele foi com tudo aí combatendo essas revoltas. Ele anulou o ato adicional, que tira os direitos da província, tá? Lembra que eu falei que ia dar uma treta? Ele anulou esse ato adicional, tá? Então, gente, a política nesse período tava uma bagunça, né? Entra um, fica 2 anos, sai, regência de 3, depois de 1, então virou uma bagunça, e aí a população não tava nem um pouco afim. Um monte de imposto, como sempre, aí. Então eles estavam... não estavam gostando aí dessa política, dessa regência. Então foi um dos períodos mais, assim, que as pessoas não gostaram desse tipo de governo, tá? E aumento das disputas, né, entre os partidos, né? A ala regressista e a ala progressista. E a solução para conter as revoltas seria o quê? Então, gente, o que você vai fazer? Você tem um cenário político totalmente instável, econômico pior ainda. Então, eles se articulam ali, né? E pensam em dar esse golpe, né? O Dom Pedro II
Ele tinha 14 anos só nesse momento, né? Depois de o pai dele ele foi embora, ele ficou aqui e foi educado para isso, para ser, né, o imperador. Então ele vai ter 14 anos. Imagina vocês têm 13, 14 anos de idade de vocês, ter um país na mão de vocês para governar. Quanta responsabilidade isso não é para uma criança, né? Um adolescente. E então eles vão pensar aí em articular. Aí eles fizeram até um movimento da maioridade, um movimento, né? Para conseguir aí que o Dom Pedro assumisse, né, o Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho das principais revoltas, porque não é, quando a gente fala de história, a gente não fala só dos personagens políticos, né? Não é só isso que importa. A gente tem que voltar nossos olhos, né? Nosso olhar aí para a população, que é importante a gente entender esse contexto de como as pessoas estavam vivendo, o que elas estavam querendo, né? Quais eram as suas preocupações. E nesse momento de estabilidade total, política, econômica, então a galera se reuniu, né, em vários focos, Salvador, Grão-Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, são vários lugares aí que as pessoas se reuniram, né, com propostas diferentes, mas todas aí insatisfeitas com esse cenário no Brasil, tá? Que eles queriam maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. O que o povo quer, gente? O povo quer uma vida melhor. Sempre. Pode ser hoje, amanhã, no passado. A gente sempre vai estar em busca de uma vida melhor, né? Uma vida melhor, uma vida política representativa, uma melhor vida financeira, né? Não viver só para pagar imposto para governo. Então eles queriam essa autonomia aí que a galera da regência tirou, né? Então a gente vai ver o que cada um queria. Vamos falar um pouquinho da Guerra dos Farrapos. Qual que foram as causas? Então, toda vez que a gente vai estudar, né, algum movimento, alguma revolta, vamos entender o porquê. A primeira pergunta, por que teve esse movimento? Quais foram as causas? Quais eram os objetivos dessa galera? Né? Quem era o líder? Né? Será que a liderança é feita pela elite ou pelo povo? Então, a gente já falou bastante disso, né? Que tem uma grande diferença aí em revoltas lideradas pela elite e pelo povo, né? E como que terminou essa revolta? Qual foi o resultado, né? Então vamos falar um pouquinho das causas aí dos farrapos. Os impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores que o brasileiro. Então o charque vinha da Argentina, do Rio da Prata lá, com uma taxa assim, bem menor do que era produzido aqui, né? Então não compensava aí a produção, né? Para essa galera fazer, porque as taxas eram bem menores que via de fora do que a deles, né? O imposto era muito maior, então estava difícil aí essa produção e era um produto muito importante ali, tá? No Rio Grande do Sul. Quais eram os objetivos? A autonomia da província e do Rio Grande do Sul e a formação de uma república independente. A maioria dessa galera pensava assim, gente, vamos se separar, o Brasil é muito grande, né? Vamos cada um ficar na sua aqui, cada um com os seus objetivos, as suas causas próprias. Então, essa galera, principalmente aqui, queria formar uma república independente, tá? Essa ideia de república estava muito fervorosa na época. Quem que era o líder? Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Terminou após 10 anos de guerra. 10 anos. A única que deu certo, pois aumentou o imposto sobre o charque estrangeiro. Então deu certo, né? Porque ficou 10 anos em guerra com o governo. E aí aumentou o imposto do charque estrangeiro, não diminuiu deles, mas aumentou, então eles podiam competir aí como igual, né? Porém, não sei se posso dizer que essa guerra foi vitoriosa aí pra galera aí do Rio Grande do Sul, né? Mas pelo menos não foi todo mundo pra forca, né? E como aconteceu aí com os outros, tá? A cabanagem que foi lá no Pará e na Amazonas. As causas, gente, isolamento da província. Vocês pensam como que era distante, né? O Pará e o Amazonas, então o governo não estava nem ligando para aquela galera, era uma galera muito esquecida. Isso não é muito antigo, não, né? Porque o Norte e o Nordeste sempre foi bastante esquecido pelos governos.
né? Faz pouco tempo que a gente teve uma melhora aí nesses lugares aqui no Brasil, tá? Então, o isolamento da província, ninguém se importava com eles, e a situação de pobreza que a população vivia em cabanas, por isso que a gente fala cabanagem, né? A maioria das pessoas que viviam lá moravam em cabanas. Era uma galera totalmente, assim, excluída aí do processo, né? Desse processo aí do Brasil. Não era vista, né? Era uma galera invisível. Objetivos: queriam terras, o fim da escravidão, independência da província em proclamação de uma república. Como essa ideia era nova, como essa ideia era revolucionária para a época, né? Terras, que é uma treta até hoje pro governo, né? O Brasil tem muitas terras aí nativas, né? Fim da escravidão. Então era uma galera que queria algo revolucionário mesmo. E eles tiveram como líderes Antônio Francisco Vinagre e terminou com a reação violenta do governo, tá? E houve entre 30 a 40 mil mortes. Você tem ideia de quantas pessoas foram mortas? Complicado demais. Índios do norte da província do Grão-Pará, tá? Esse é o nome da província que hoje é o nosso atual Paraná e Amazonas. A galera vivia nas cabanas aqui. Tá? A gente também teve a balaiada lá no Maranhão. Causas também crise econômica por causa do algodão, né? A diferença é que o Nordeste produzia bastante e nessa época produzia muito algodão. Então tinha muito alto imposto aí pra essa galera que produzia, né? E eles queriam substituição do presidente da província e fim da escravidão. Só isso. E líderes eram a galera que fazia esses balaios, que eram tipo de cesto, sabe? Eles produziam isso artesanalmente. Aí esses líderes aí, Raimundo, Manuel e o Preto Cosme. Terminou com a prisão e condenação de 11 mil pessoas morreram. Também foi totalmente aniquilada pelo governo autoritário, né? A gente teve esse período que foi conturbado e autoritário. Aí as fábricas de balaios no século XIX, essa galera fazia esses cestinhos aqui. Se reunia para trabalhar artesanalmente, já falava de política, né, de economia e tudo mais. Aí também teve a Sabinada na Bahia. Causas: não aceitar os governantes impostos pelo governo, porque o governo sempre vai pôr pessoas, né, que estão aliados a ele, que não vai fazer oposição e vai fazer tudo aquilo que ele quer. Então, eles não estavam contentes com esses governos aí, tá, das províncias. Proclamar a república e separar a Bahia. Esse objetivo foi bem particular, porque eles queriam uma república e separar a Bahia, né? Só que aí, depois que o Dom Pedro viesse, né, atingir a maioridade, eles cederiam o seu território de novo para o Brasil. Então foi bem estranho, assim, esse objetivo deles. Aí a gente sente a falta de representatividade que eles tinham de uma figura, de uma pessoa, né, cuidando do país. Então a gente vê principalmente aí que eles sempre sentiram a falta de uma figura. E por causa de imposto. Líder Francisco Sabino, por isso que é Sabinado. Terminou em 1.200 pessoas mortas e 3 mil foram presas. Barra pesada. E essa revolta particular é uma das revoltas que eu mais gosto na história do Brasil, porque ela é muito particular, é muito louca. Por quê? Gente, ela foi liderada por escravos, e somente escravos. Eles queriam sangue, queriam matar todos os brancos e mulato, e eles eram muçulmanos, mano, negros muçulmanos. É muito louco. Eu acho muito massa essa revolta. É uma revolta totalmente particular na história do Brasil, ela é diferente. Ela tem. Foi a única revolta liderada por escravos e muçulmanos, né? Só no Brasil para ter uma revolta tão massa dessa, uma revolta totalmente, né? A gente fala, nossa, mas é radical, professora, vai mata os outros brancos inocentes, só que é a dor do oprimido, né? Então, imagina o quanto que essa galera sofreu pra pensar assim em matar brancos e mulatos e resolver o problema, né? Então era uma galera sofrida, escrava, que tinha suas razões aí pra ter um objetivo tão maluco desse, né? De
que eles sabiam que as pessoas às vezes não sabem que tem tanto poder nas mãos de decidir coisas, né? Então foi uma revolta aí que teve como causa condições de escravos urbanos, os negros libertos, porque mesmo que o negro era liberto, ele tinha uma vida horrível, né? Uma vida totalmente deixada de lado, ele não tinha os mesmos direitos que os brancos, então uma vida segregada mesmo. Então mesmo que sua condição fosse livre, era, acho que pior do que uma condição de escravo, porque você era livre, mas o escravo ainda tinha o pão duro para comer, uma roupa para vestir, e eles nem assim, eles eram totalmente excluídos da sociedade mesmo, né? Eles queriam tomar o poder e criar uma própria república, tá? E recebeu esse nome porque a maioria dos escravos seguiam um culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. Bem interessante isso. Aí, a gente termina aqui, né? Tanta revolta, e essa foi bem particular. Qual que é a solução para tantas revoltas? Mano, você vai querer matar todo mundo, prender todo mundo, você vai ter que ter uma hora que vai precisar de uma solução para amenizar isso. Então, eles viram que alguns focos estavam precisando de uma representatividade. Precisava de um herói aí nacional, né? Um herói que fosse salvar todos eles. Precisava dessa figura. E aí eles deram o golpe da maioridade, tá? Então pega o Pedrinho de 14 anos, bota no poder e é isso. Tá? Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então a gente tem essa fotinha aí dele com 14 anos, tá? Foto ali da fundação da Biblioteca Nacional, tá? E aí esse movimento, que é liderado pelo Antônio Carlos de Andrada, transformou-se num golpe palaciano. Então foi um golpe, gente. O menino não tinha idade para ser nada, né? Só para ser um adolescente e estudar. Então ele não tinha, né? Não tinha como, né? Só foi um golpe. E aí fizeram isso. Botaram o menino no poder. Aí a gente vai ver como que foi isso, né? Como foi essa trajetória dele no próximo capítulo, que é bem interessante. Gente, então finalizamos aqui essa aula. Se qualquer dúvida, vocês chamem eu, Peter, a Cássia, tá? Pra conversar, pra trocar ideia, pra discutir, tá? Tô sentindo falta disso pra uma discussão, né? De conversar, de tirar dúvidas. Então, qualquer coisa, vocês chamem, tá? É isso, gente. Até a próxima.